Bom, gente, Vinícius aqui em um novo episódio do Ócio Saudável. Tudo bom, gente? Rafael Sodré. Estamos mais uma vez aqui no ano de 2023, mais um episódio do nosso Ócio Saudável. Estamos hoje aqui com um episódio fantástico, com um jovem empreendedor, né? Que já tem uma franquia, uma rede de lojas, enfim. Sim. Joaquim Júnior, 33 anos, maranhense, está aqui hoje para ensinar para vocês, conversar com a gente, dividir conhecimento sobre o mundo do empreendedorismo, sobre o mundo das franquias. Joaquim Júnior, né? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Ócio Saudável. É uma satisfação poder recebê-lo aqui. Obrigado, Vinícius, obrigado, Rodrigo. Cara, fantástico. Obrigado pelo convite também, né, de estar aqui com vocês. Acho que é importante. Eu sou um dos caras que gosta de promover o empreendedorismo no Brasil, na nossa cidade, na nossa região. Então, para mim é um prazer estar podendo dividir um pouquinho, aprender aqui também com vocês, o que a gente pode levar para o pessoal que quer empreender, que quer conhecer, e também contar um pouquinho da história da Mercadótica, que é uma empresa baiana, que todo mundo acha que é uma franquia de São Paulo, de outro lugar, né? Foi tudo construído por aqui, vai ser uma troca rica. Mas antes de saber a história toda da Mercadótica, né, Rafa? A gente queria saber um pouco da sua história pessoal, né? A gente sabe que você já nasceu nesse meio, assim, de gente que pensa em empreender, mas sua trajetória pessoal, como é que você foi tomando gosto por isso? Como é que foi sua infância, formação? Conta pra gente. Vamos lá. Cara, eu nunca contei isso, apesar de eu ter um podcast, eu nunca falei sobre isso, mas publicamente, mas eu fui treinado para ser empreendedor mesmo sem saber que eu estava sendo treinado. Porque eu era o cara que recebia a mesada para engraxar o sapato, para lavar o carro no final de semana, para molhar as plantas, e eu lembro até hoje que tem um episódio bem bacana. Você fala assim, eu aprendi a não roubar. Não roubar das pessoas, mas roubar nas coisas que você faz, tipo, dar seu máximo. Meu pai me pagava uma mesadinha semanal para eu molhar as plantas. E aí, todo dia eu chegava da escola, dava uma sonequinha depois do almoço e depois eu ia molhar as plantas. E certo dia eu falei, cara, tô aqui, né, assistindo uma sessão da tarde, eu não vou lá molhar a planta hoje, né? Tentei dar uma roubadinha ali e dormi e não molhei aquele dia. No final da semana, meu pai, essa semana não tem pagamento. Eu falei, pô, o que aconteceu? No dia tal, você não molhou a planta. Ele, como é que você sabia? Porque todo dia eu chegava e botava a mão na terra. Quando a terra estava úmida, eu sabia que você tinha molhado. Ou seja, aprendi naturalmente que você tem que dar seu máximo sempre, cara. Que independente de estarem vendo ou não, quando você dá o seu máximo, o resultado acontece e cedo ou tarde aquilo vai ficar aparente. Então, por uma questão de ética também, mas também por uma questão de responsabilidade, eu aprendi isso dali. E meu pai veio me ensinando isso com outras coisas a partir dali. E eu era um cara que era muito ligado a jogo, eu gostava de jogar sinuca, dominó, baralho. Então, eu comecei a pegar minha mesadinha de 5 conto ali e transformar ela em 15, em 20, né? A gente não ensina muito para as crianças isso hoje, mas foi assim que eu comecei a ver que dava para multiplicar dinheiro, né? Que dinheiro podia fazer dinheiro de alguma forma. Eu era o cara que me destacava em matemática na escola, então, com 14 anos, eu falei assim, cara, eu preciso aproveitar de alguma forma para ganhar dinheiro, né? Já tinha as namoradinhas, queria levar ali para comprar um sorvete, um presente, não queria pedir mais dinheiro pro meu pai. Meu pai sempre foi aquele cara regrado, porque apesar de a gente ter uma condição razoável, a gente nunca foi rico. Entendi. Então, a gente era uma média baixa, né? A gente morava lá na faixa de Gaza, que a gente brincava, né? Que é entre o Ibirapuera e o Bruno Bacelar ali. E aí, cara, eu amo o pessoal de lá, inclusive, parabéns. Saudade, vivi muita coisa bacana ali. Só que era uma condição de pobreza, assim. A gente não tinha muita grana. E aí, eu falei, cara, eu preciso juntar uma grana, como é que eu faço? Eu vou explorar o que eu sei. Aí eu dava aula para meus colegas de revisão de matemática e cobrava R$1. R$1 para assistir 1 hora a aula. Dava revisão da matéria ali pra galera, só que cobrava 1 de cada um. Eu ganhava 5 conto de mesada. Só que se eu botasse 12 pessoas na sala, eu matava dia de 2 semanas em 1 hora, cara. Falei, meu Deus do céu, o poder da multiplicação está aqui. Aí dali eu juntei com mais 2 amigos, o Jonathan e o Vinícius, a gente montou um curso preparatório para a galera que queria fazer IFBA, que queria fazer agrotécnica na época. Aí a gente já mudou, já era 80 por mês e botava 30, 40 alunos numa sala. Aí eu falei, cara, é minha veia empreendedora. E aí, aproveitando esse gancho, seu pai fundou, né, a Mercadótica. Mas você teve esse ensinamento que era, pelo que você fala, diário. E você vendo isso tudo, para você, o que você acha que é empreender? Isso aí para você é empreender ou foi mais natural? Cara, isso para mim tudo é empreender, né? Eu falo que o nome empreendedor é o cara que empreende a dor mesmo. Ele tem que entender que existe um processo para ele chegar lá. Então, eu acho que empreender é você respeitar o processo e ter um objetivo de longo prazo.
Porque a galera pensa só no amanhã. E aí eles não têm paciência, né? Pensa no caminho, né? Eu fiz um post há algum tempo atrás e foi bem comentado por o seguinte, era um post que mostrava o tempo de colheita, o tempo de plantio e lá na frente um tempo de colheita alto. O problema é que as pessoas querem plantar hoje e amanhã elas querem colher. E não vai acontecer, cara. Vai no quintal da tua casa, na porta da tua casa, na rua e planta uma semente de maçã. Quanto tempo vai demorar para aquilo subir de novo? Não é? Então tem que respeitar o processo. Tem um dia que você planta, depois você vai ter que cultivar e empreender é isso. Né? E as pessoas não se preparam no processo para empreender, então elas querem hoje para amanhã. Enquanto você não está preparado, calma, empreenda no negócio dos outros, que é muito mais fácil e muito menos doloroso e mais fácil de aprender, cara. Eu falo assim, cara, se você trabalha para alguém, se você é CLTista, você tem uma oportunidade gigante de aprender sem ter custo. Mas eu vou enricar fulano. Cara, se você aprendeu como faz, quando você tiver o seu, você já sabe como fazer. Se você errar, quem é que paga a conta? O cara. Então, assim, é o jeito mais barato de aprender. E a galera, né, o Thiago Nigro fala uma coisa que eu gosto, que é assim, existe duas formas de receber. Você pode receber dinheiro e experiência. Cara, vá primeiro pela experiência. Com certeza. E você vê os erros dos outros, os acertos, ajuda demais, né? Faz total diferença, porque assim, cara, se eu aprendi a fazer alguma coisa hoje, né, lá em casa e lá na empresa, o pessoal brinca que se eu não conseguir resolver é porque ninguém resolve. Mas não é porque eu sei mais do que todo mundo, é que eu sou curioso. Então, quando eu não sei resolver, eu vou lá no Google, cara. O que o Google não consegue responder pra gente hoje? Pronto, essa é a próxima pergunta que você tem que tentar empreender. Porque se o Google não consegue responder, tem uma oportunidade aí. Entendeu? E aí a outra frase que eu gosto é: aprenda a fazer perguntas que o Google não responde. Porque o teu próximo negócio está aí. Você vê que em toda essa colocação dele, a gente tem alguns valores importantes aí, né? Primeiro, o valor da família, né? Com certeza. Né? Na formação, porque a formação do empreendedor no nosso país é difícil. Né? Nosso país não é focado para isso. Não né? é focado. Às vezes trabalha até contra. Aí não tem educação para isso. A educação não é direcionada, zero para isso. Não é direcionada para isso. Se você trouxe uma analogia bacana, por exemplo, de plantar uma maçã ou qualquer árvore que seja, aquele período de cultivo que a semente está embaixo da terra, você não está vendo diretamente o resultado do seu trabalho. E muitas vezes você está enfrentando as dificuldades da falta de água, da falta de chuva, da terra que está ruim. Né? É a dor de quem empreende no início, o investimento alto, né? Custo, aprender o mercado, aprender como é que é ali o produto final. Rapaz, é fantástico para quem está nos assistindo, nos ouvindo aí agora, porque quem não empreendeu ainda não teve a dor do empreender. Vai falir, vai voltar. E vai dar errado. Esses dias minha filha chegou com uma tarefa da escola. Minha filha tem 6 anos, a Liz. E aí ela chegou com a tarefa da escola, tinha que plantar sementes de girassol. A gente plantou do jeito que a professora pediu lá tal, e colocamos a semente dentro do algodão, água, morreu. Simplesmente morreu. E alguns dos amigos dela deu muito certo. O bicho começou a crescer, aí 2 meses depois não postou foto. Ela, poxa, papai, a minha não deu certo, tal, o que aconteceu? Eu falei, filha, vai acontecer. As coisas não acontecem só do jeito que a gente quer. Quer tentar um jeito diferente? Quero. Pronto, a gente foi pesquisar um vídeo de como fazia. Fizemos um método completamente diferente do da escola, não quer dizer que estava errado, só existia outra forma de fazer. Fizemos outro método que ia na geladeira, deixava lá um tempo. Cara, hoje tá gigante lá, tá me esperando nascer a flor. Mas já cresceu, ou seja, ela entendeu na pele, né? Porque às vezes a pessoa vai conseguir uma coisa antes de você. E é normal. A gente fica no Instagram ali, cara, olhando só a parte bonita da vida das pessoas e achando que aquela é a melhor... A pessoa só vive aquilo o tempo todo, que é a parte boa, e que a gente só vive a parte ruim. E, na verdade, todo mundo tem os dois lados. Tem os dois lados, e essa geração tecnológica traz muito isso para nossa reflexão, do imediatismo. Tudo que você quer, você tem na mão no celular. É rápido. O tempo todo é rápido. Né? Só que a vida não é rápida assim, né? A gente não tem esse resultado nessa velocidade, né? Essa questão de aprender, né? De aprender com a experiência do outro, com o seu erro, né? Sofrer com aquele erro, sofrer as consequências, depois levantar, porque a gente cai mais na vida, né, do que tudo. Agora, a diferença de um e outro é quem levanta mais, né? Exatamente. A pancada é certa. A diferença é o que você vai fazer com isso, né? O problema, ele vai acontecer, né? Independente, seja na tua área emocional, na tua família, no teu trabalho, o problema vai acontecer. O que muda é como você vai lidar diante do problema. E aí, cara, tem um problema gigante pra gente resolver, que é inteligência emocional. Ixi, essa aí é... Porque é um pepino, cara. É um pepino, e quando o pessoal chega na minha sala batendo, tem um pepino que eu falo assim, ó, pepino é bom grande, pode trazer, vamos descascar ele aqui, vamos trazer a faca e vamos resolver esse negócio.
Mas isso é um problema gigante, porque é um problema de geração de imediatismo, que a gente estava falando aqui agora, do poder do Google sendo usado de forma errada, porque a pessoa usa o Google não como auxílio, e sim como uma resposta. Eu não preciso saber disso, porque tem no Google. Mas aí, a partir do momento que ela se bota todo o poder sobre o Google, ela não aprende a fazer nada. E o Google tem umas 50 respostas, né? No mínimo, né? O grande lance é que quando você deposita todas as suas fichas no Google, quando você precisa acessar a informação de forma imediata, ela não está disponível para você. Né? A gente está conversando aqui agora. Se você me perguntar uma coisa que eu não sei, que só está no Google, eu não consigo te responder aqui agora. Sim. Se eu tiver que aplicar isso num negócio e for uma coisa muito complexa, eu não consigo aplicar. Mas se eu aprendi aquilo, que é um outro problema. Eu vejo muita gente, mas eu me mato de estudar para uma prova, para um concurso. Eu falei, cara, beleza, você estudou 200 horas, mas quanto você aprendeu? Que é muito mais relevante do que quanto você estudou. Exato, muito mais. Você pode passar 1000 horas na frente de um livro, de uma apostila e não aprender absolutamente nada. Você está linkando palavras, porque eu falo que o brasileiro não aprende a ler, né? Ele aprende a unir as palavras. Porque um monte de gente não sabe interpretar o que lê, cara. É o analfabeto funcional. Exatamente. Né? Você lê, mas você não sabe o que você está lendo, né? Isso aí é fruto de uma educação historicamente ruim, né? A gente vai para a escola aprender um monte de coisa. O pessoal fala, um monte de coisa que a gente não vai usar na vida. Eu uso muita coisa do que eu aprendi na escola, tá? Então eu sou um pouco contra esse discurso de que na escola a gente aprende... Eu acho que é mal colocado. As crianças, os jovens, eles não veem valor naquilo da forma como é colocado. Né? Talvez tenha que fazer... Talvez não, tem que fazer um monte de mudança, porque a gente não aprende um monte de coisa que é básico. Por exemplo, todo mundo é submissa à lei. Mas a gente não aprende a lei em momento nenhum da vida. É isso aí. Nem no curso superior, a depender. Exato. Né? Não, se você for fazer direito, você aprende. O resto... o resto não aprende. Não. Curso de medicina. Você não aprende direito legal, médico, no nível que você deveria saber. Que a gente bate aqui, acho que em quase todos os episódios, né? Porque o curso de medicina é quase um sacerdócio. Você sai da formação médica, total assistência, assistência, mas gestão... Zero, né? E a gente vê muitas pessoas do ramo de vocês quebrando por conta disso. Sim, o cara é um excelente profissional enquanto médico, atende, mas o cara opera tudo, mas ele não mudar para a área de gestão. E ele não e é difícil. Essa mudança é dolorosa, a gente que gosta disso. É uma mudança dolorosa de gestão. Mas é importante. É uma coisa muito importante que o público de vocês que tem bastante médico entender uma coisa. Cara, você tem 2 opções na vida enquanto... profissional. Você pode vender horas ou você pode comprar horas. Então, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Né? Se você fala assim, tempo é dinheiro, você fala assim, meu filho, o seu filho vai chegar um dia e falar assim, cara, toma aqui R$1.000, fica uma hora comigo, por favor, né? Não tem preço. Então, assim, tempo é vida. Como é que a gente faz para otimizar isso para a gente? A gente tem que comprar as horas das pessoas que estão dispostas a vender. E aí, muita gente vende durante um tempo para aprender como comprar. Né? Que é o cara que aprende como ser elitista e vai empreender lá na frente. E tem gente que não nasceu para comprar horas e tá tudo bem, cara. As pessoas não precisam ser iguais. Né? Eu levanto a aprender do empreendedorismo, mas tem gente que não nasceu para empreender, não tem saco, não gosta, não quer passar pelas essas dores. E é normal, tudo bem. Esteja nisso sabendo que tem limitações. Com certeza. E tá tudo bem. E as pessoas têm que entender que as limitações são muito maiores, na verdade, porque às vezes as pessoas não enxergam, né? A gente falou hoje cedo que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Ver você hoje onde você tá, é mais fácil, né? Mas e o caminho? E o caminho? O caminho. Só para fechar a questão das horas aqui, aí assim, quantas horas você pode vender num dia? 24, que é o máximo que você tem. Mas você não vai dormir? Então só posso vender 18. Se você dormir 6 horas, que é a média que eu durmo hoje, de 6 a 7. Beleza, das 18 você vai passar quanto tempo com a tua família? Mais 2, 3, beleza, tenho 15 para vender. Você consegue trabalhar 15 horas todo dia? Vamos supor que você consiga. Durante quanto tempo? Tem um chefe e você vai aproveitar que horas? Agora, quantas horas você pode comprar, cara? Tem um chefe falava ilimitado. Entendeu? Tem um chefe falava assim, você não é Unibanco. O Unibanco vendia as 30 horas, né? Sim, é verdade. Você não é Unibanco. É verdade. Mas conta pra gente, assim, a história de como começou lá atrás com seu pai, a história da Mercadótica em si, né? Por que desse ramo? Como foi que você chegou? Como é que vocês chegaram nesse Você é o CEO, né, hoje? Isso. Meu pai começou no ramo de ótica com 15 anos. Minha tia trabalhava no ramo, colocou ele como office boy. Seu pai é Joaquim também? Joaquim também. É Joaquim Júnior, né? Dupla sertaneja, quase. E aí, ele começou lá com 15 anos, foi office boy, aí lavou lente, foi pro laboratório, trabalhou em todos os setores de uma ótica e foi gerenciar uma ótica em Goiânia, depois no Maranhão.
Foi quando conheci a minha mãe, é por isso que eu sou maranhense. Minha mãe é maranhense. E aí, lá no Maranhão, fez uma sociedade que não deu certo, ele veio para a Bahia, abriu uma sociedade com meu tio, José, que morava na Bahia na época, porque eles são daqui de Guajeru, e a cidade mais maior era Vitória da Conquista. E aí, deu em 91. Aí ele voltou para o Maranhão. Ficou de 91 a 94 meu tio tomando conta, 94 meu pai volta e assume 100% do negócio aqui. O negócio foi evoluindo, era no bairro Brasil ali, numa rua que passava, meu pai fala que passava 9 pessoas na porta da loja por dia quando ele chegou aqui. Um negócio bem triste de conseguir fazer conversa. A do Maranhão ficou? Não, a do Maranhão ele saiu da sociedade. Sim. Aí veio pra cá, veio só com um carro. Quando chegou aqui, ele descobriu que meu tio não queria mais ficar no negócio. Aí ele deu o carro pro meu tio, ficou com a parte do meu tio do negócio e comprou outro carro financiado. E aí iniciou o trabalho dele e tal, e mudamos para Crescente Silveira, onde é a matriz hoje, né? Sim. E aí o negócio foi evoluindo, até que em 2002 ele comprou a sede própria, que é onde a gente está localizado exatamente hoje ali. Que a gente, a Crescente Silveira, a gente já ficou nos 3 ou 4 pontos ali. Hoje o prédio é nosso, a gente consegue fazer esse trabalho todo ali, a gente já usa o primeiro andar inteiro como mercadótica, tem laboratório próprio, virou uma empresa gigante. Só que de 2002 a 2006 ele começou a expandir, abrindo mais outras unidades, e o negócio começou a ir por água abaixo. Porque as margens de óticas começaram a diminuir bastante, aí a complexidade de gestão já começou a ficar mais complicada para ele à distância, o sistema já não era tão robusto na época. Em 2006, eu estava no Espírito Santo, com 16 anos, fazendo engenharia mecânica na Federal. Eu tinha passado com 16, estava com 17, na verdade. UFES. Na UFES. Caramba. E aí... Passei na UFS, estava lá, meu pai, numas férias dessas, meu pai vem aqui e fala, cara, se você não... Aí a gente tinha um combinado de ele me mandar uma grana lá por mês e ele só tinha mandado essa grana 3 meses. Dos outros meses ele mandava metade, um pedaço, eu fiquei atrasando aluguel, enfim, uma série de problemas. Tenho grandes amigos lá que me bancaram lá durante um tempo, né? Tem uma dívida ainda. A mãe do Vitor, a dona Maísa, me ajudou muito lá. Opa, aí, ó. Obrigado mais uma vez. Eu já agradeci ela milhões de vezes, porque merece demais. O Vitor também, que era meu parceiro lá. Porque, cara, eu ia comer na casa dela para ajudar ali, né? Porque eu não sabia o nível de dificuldade que estava acontecendo aqui. Aí quando eu vim numas férias, ele falou assim, cara, se você não vier, eu vou ter que fechar pelo menos 2 lojas. A gente tinha 5 lojas nessa época, na região aí sudoeste. Falei, cara, se com as lojas abertas você não tá conseguindo mandar, imagina com as lojas fechadas. Né? Então, você tá precisando de mim, eu vou voltar. Então eu... E você tinha 16 anos? Eu tinha 17 nessa época já, né? Eu passei com 16... Cabeça boa, né? E aí entrei. Eu fui meio precoce desse meio de caminho e pulei uma série, enfim. Uma outra história essa aí, mas é boa também. E aí, o que aconteceu? Eu vim trabalhar com ele. E aí, o meu primeiro emprego dentro da mercadótica foi o quê? Filho do dono. Porque, cara, não tem como. Não tem como você pegar um cara que não tem zero experiência de mercado e botar e falar assim, agora você é o dono. Cara, não existe isso. Né? E primeiro que eu não tinha bagagem comercial nenhuma, mas eu tinha números, eu era o cara dos números, eu sabia fazer a conta, eu sabia como é que fazia o número chegar, né? Eu mexia lá no... Eu já, apesar de só ter 2 anos de faculdade, a gente já participava de projeto, a gente tinha um projeto lá que chamava Mini Baja, eu já era chefe de subsistema, então eu já aprendia como é que funcionava projeto, como é que foi lá que eu aprendi AutoCAD, lá de fora. Então, assim, eu sempre fui muito curioso, então eu falei, cara, eu não sei para onde vai óculos. Mas eu tenho um mínimo de gestão que eu aprendi lá, vamos ver se você já tem isso aqui. E aí eu fui vendo que não tinha um monte de coisa. Quando eu entrei, cara, a gente tinha mais dívida do que dinheiro. Então a primeira coisa que eu tive que aprender é gerenciar dinheiro. Quem que eu pago primeiro? Né? Como é que eu faço para negociar? Né? Porque, cara, eu sempre fui o cara que gosta de dormir. Né? Eu não quero à noite o cara batendo na porta lá de casa e falando, e aí, você tá me devendo? Como é que faz? A gente foi negociar tudo, fomos conversar, organizamos as contas... Começamos o que acontecia? A gente comprava muito e vendia pouco, proporcionalmente. Sim. Então, o que aconteceu? Vamos segurar a compra primeiro. E vamos vender o que a gente tem de estoque, vamos fazer caixa. Aí as coisas começaram a acontecer. Em 2008, a gente já estava no azulzão de novo. Aí, 2 anos, né? 2 anos. Na verdade, 1 ano, porque eu vim em julho de 2007. Meu pai conversou comigo em 2006. Julho de 2007, ele fala comigo de novo numa reunião, um jantar que teve de família. E aí eu já fico, eu nem volto mais para... Na minha cabeça, eu fiz o quê? Vou ficar aqui 1 aninho de faculdade trancado e volto para lá depois. Cara, quando a abelhazinha do empreendedorismo te pica, você não volta mais não, cara. Não volta nada. E aí não voltei. Fiquei aqui, em 2008 o negócio já estava andando. Aí eu já virei gerente de loja, já com... Mas sua universidade foi aí, ó. Foi universidade. Mas nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu percebi que o nosso ramo, né, o ramo óptico, ele era muito pouco qualificado. Como um monte de ramo mas o nosso era, né, que é o específico aqui. E eu falei, cara,
essa lente não pode ser melhor do que a outra porque ela é melhor. Melhor é muito vago. Tem que ter um motivo, tem que ter uma parte técnica. Aí eu comecei a futucar os fornecedores. Falei, cara, tem um curso muito bom que você pode fazer, que é o curso de optometria. Você vai aprender tudo sobre a visão, sobre... Falei, pronto, é isso aí que eu vou fazer. Aí comecei a fazer esse curso e trabalhar na loja e tal. E aí o negócio deu super certo, eu fui trazendo muito mais competência técnica, trazendo valor agregado para o ponto de venda. A gente começou a vender e mostrar para o cliente por que era melhor, o cliente começou a entender isso. Aí a gente criou uma bagagem gigante, a gente tem muita expertise nessa área. 2010 a gente fala, vamos continuar crescendo. Meu pai, vamos abrir mais loja. Eu, peraí, você já quebrou uma vez fazendo isso, cara. Calma, vamos respirar. E aí eu tinha sido nesse meio tempo licenciado de uma marca lá de São Paulo, numa escola de informática. Sim. E quebrou. Porque o licenciamento ele funcionava da seguinte forma: os caras me davam a marca e não me davam assistência. Então eu não era daquele ramo, eu era do ramo óptico nesse ponto. E aí o negócio não fluiu. O único curso que dava dinheiro dentro da escola era o curso de AutoCAD, que era eu quem ministrava, não usava a metodologia deles, eu usava o que eu aprendi lá na faculdade de engenharia. Ele só te dava a marca. Só me dava a marca. Aí eu fechei a escola e mantive o curso de AutoCAD. Então, dei várias aulas aí, tem muitos alunos em Conquista que tiveram aula comigo de AutoCAD. Aí depois chegou uma hora que o AutoCAD era muito bom, me dava uma grana boa, só que aí a gente decidiu crescer via franquias. Aí eu fui para um evento em Salvador, conheci um consultor do Sebrae na época, que foi um grande apoiador nosso, então fica a dica aí para quem quer crescer, o Sebrae ajuda muito. Ajuda demais, Sebrae é parceiro. Sebrae é parceiraço. Parceira, grande. E aí a gente formatou a nossa franquia através do Sebrae de 2010 até 2012. E aí vocês mudaram esse modelo, né, Dinei? Hoje o modelo baseia muito em franquia. Baseia em franquia. Por que a gente demorou 2 anos, cara? Porque a gente não tinha grana para pagar o cara em menos tempo. Entendi. Dividiu em 24 vezes. É isso que eu ia perguntar. Tem algumas coisas dentro dessa seara que você começou a falar. Se deixar, eu falo. Vocês estão em várias cidades, né? Quantas cidades vocês estão? Quantas lojas são? São todas franquias. Não, hoje são 5 próprias e Sim. todas as outras unidades são franquias. São 42 pontos de venda. Não, próprias são Vitória da Conquista, 2 em Tapetinga, Jequié e Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. E ó, já falo pro ouvinte, viu? Dá uma olhada lá no site, que é legal. O blog. Inclusive, eu baixei o livro. Foi? Vou ler lá. Por favor. Depois fala até um pouquinho do livro lá da Mercadótica, sim. Nós temos um livro que foi lançado aí nos 30 anos da Mercadótica, que conta a história do meu pai, né? Desde a roça, meu avô muito ativo no livro, minha avó, minhas tias. E conta uma história bem bacana de como a gente chegou até aqui, né? E nós estamos planejando no futuro aí contar a outra parte da história, né? Primeiro a parte de empreendedorismo no blog, é bem legal. Parabéns, o blog. Obrigado, cara, obrigado. Você falou uma coisa. E o livro é 0800, né? Quem quiser baixar, né? Tanto no nosso site, no meu Instagram também tem, então fica à vontade. Você falou que você resolveu crescer com franquia. Na sua cabeça, há como crescer sem ser franquia, sem franquear? Cara, mas requer outro nível de profundidade. Vamos lá. Você criar nas pessoas que são colaboradores sentimento de dono não é uma tarefa fácil. Você criar em muitas pessoas esse mesmo sentimento é mais complicado ainda. Então, o que normalmente essas grandes empresas fazem? Elas pegam um capital muito forte de fora, investem em gente muito boa e cria meio que o sentimento de dono forçado pela grana. Então, bota um bônus gigante no cara e faz o cara funcionar. Quando o cara é bootstrap total, que é o nosso caso, a gente usa o dinheiro próprio nisso, a gente não tá... Né, você não bota milhões do dia para a noite num negócio desse, é bem complexo não usar o sistema de franquias. Porque você tem que desembolsar muita grana. Eu falo assim, a gente já participou de rodada de investimento, apesar de não ter dado match lá na conversa, mas... eu falava assim, cara, o que eu mais quero não é o dinheiro, é como é que coloca gente dentro desse negócio para ele conseguir performar. Porque meu time hoje é redondinho, mas será que ele é redondinho para 100 lojas? Não é, eu vou precisar de mais gente. Como é que eu formo mais gente para esse negócio funcionar bem? E isso é um desafio gigante, cara. E essa que é a minha pergunta, porque quando a gente fala de franquia, às vezes quem não está no negócio, né? Não mexe com franquia não, isso aí quem vai ganhar é o dono do negócio. E como é que você fala para quem está vindo a gente, qual que é a vantagem você ser um franqueado? Tá, vamos lá. Não vantagem só de ser um franqueado ou de ser um franqueador? Porque temos os dois papéis aí da história. Posso fazer os dois, não tem problema. Vamos dos dois lados. Vantagem de ser um franqueador. Vê tua marca por aí, cara. Então, assim, tem uma coisa de ego, né? Tem uma coisa de propósito.
Cara, tua marca quer entregar proposta, você quer dinheiro. Se você for o dinheiro pelo dinheiro, não vai dar certo. Porque tem muitas horas que dá vontade de desistir se você ficar só pelo dinheiro. Porque não dá dinheiro no início. Você vai ganhar dinheiro com franquia, no meu caso, na nossa média de valores de venda ali na ponta, com 25, 30 lojas. E o cara não tem muita paciência para chegar nesse ponto de equilíbrio. Então, se for só pelo dinheiro, não vai funcionar. Então, expansão de marca e você vai ganhar lá no futuro mais de grana, trabalhando um pouco menos no operacional. Você vai trabalhar muito mais no estratégico, que é o que eu gosto de fazer. Entendi. Eu vou na inauguração de loja, até brinquei com um cara do laboratório, que era o dono do laboratório lá de Aracaju. Ele, na inauguração de Aracaju, que foi no final do ano passado, em outubro, eu tava no balcão vendendo, negão. Inaugurou Igaporã agora, eu tava no balcão vendendo. Pô, Júnior, você é o dono da franquia, você tava lá vendendo. Eu falei, cara, eu quero lá pra fazer o negócio acontecer. Porque se não agora, acontecer... sabe quantos donos de franquia vão lá vender? Pouquíssimos. Pouquíssimo. Né? Então, assim, tem que ser amor pelo que você faz. Cara. A gente tem amor pelo que a gente faz. É por isso que tem dado certo. Mas muita gente quebra nesse meio de caminho porque o cara acha que é só grana. E não é só grana, cara. Não é só grana porque hoje o mercado está inundado de dinheiro. Entendeu? Se você pegar, eu abrir hoje no Google franquias de ótica, você vai encontrar mais de 30 franquias de ótica no Brasil. Quantas vocês já ouviram falar? Inúmeras, né? Entendeu? Sim, demais. Então, assim, na ponta, e se você pegar número de loja dessas caras, baixinho, tudo bem, todo mundo começa pequeno. Eu não tô reclamando disso que eu tô falando assim, muita gente não evolui. Porque o cara acha que é só grana e não é só grana, cara. Se você monta o primeiro, você tem 5 lojas e uma fecha, você fechou 20% da tua rede. Porra, é. Então, isso dói, né? Então, é difícil. O lado ruim é que você tem muito pouca margem. O pessoal acha que o franqueador mata, pode ganhar dinheiro, mas na verdade é muito pouca margem no início, que você só vai ganhar em grande escala depois. 30, 40, 50 lojas, aí sim você vai ter o faturamento. Imagina que se você ganha, no nosso caso é 5% de royalties. Eu tenho que ter 20 lojas para eu ter uma loja de média. Entendi. Só que eu tenho que ter muito mais gente dando suporte do que o cara precisa de gente dentro da loja. Então, no final, minha margem é menor ainda. É menor ainda, que seu custo sobe, né? Então, assim, o pessoal não entende esse lado. Do lado do franqueado, e aí falando de mercadótica, porque existem franquias e franquias, o lado do franqueado, receber tudo pronto, entrar no ramo que ele não conhece. Cara, hoje a gente dá uma bagagem de treinamento. Se você conversar com os meus franqueados, não sou eu que estou falando. No nosso site tem lá vários depoimentos deles, mas se quiser ligar para qualquer um, tanto que o cara entra em contato comigo, hoje eu não passo lista. Fala, cara, você quer conversar com o franqueado de onde? Vou passar o contato do cara. É tudo mil maravilhas? Não é. É difícil pra caramba. Hoje, quando eu for assinar o contrato, eu tento desvender a franquia. Eu falo, cara, não é fácil. Você tá disposto a ralar 6, 8, 10, 15 horas por dia? Você tá disposto a ficar alguns meses sem salário? Porque no começo tu não vai tirar, cara. Você tá entendendo que o teu fluxo de caixa no início aqui, até pagar teu estoque, é pancada negativa? Tô. Então beleza, então vamos. Porque senão é nivelamento de expectativa. O grande problema do mundo hoje, a gente falou de inteligência emocional, é nivelamento de expectativa, cara. Um tá esperando a coisa mais linda do mundo. E a gente faz o contrário. A gente tenta vender a dificuldade e depois, se for melhor, ótimo. Mas é melhor, né? Vender hoje eu tenho 90% da minha galera que entra, tem ponto de equilíbrio no primeiro mês. Mas eu vendo 6 meses, negão. Vai demorar 6 meses pra gente pegar ponto de equilíbrio. Depois a gente vai começar a tentar resgatar teu investimento. Muita gente consegue no primeiro mês, mas alguns não conseguem. Então, eu não posso vender só a facilidade, entendeu? Isso é importante, porque assim, mais uma vez aquela frase, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então, as pessoas ficam esperando quando vão comprar uma franquia ou fazer qualquer negócio que vão ter lucro no primeiro mês, vão ter resultado logo. As pessoas, essa frase eu aprendi a duras custas há algum tempo atrás, de que você não ganha dinheiro na venda, você ganha na compra. Na verdade, você tem que controlar bem seus custos, porque o preço de mercado, você não consegue fugir muito. Não adianta você vender um óculos por 10 mil reais, não vai ter gente para comprar. É mais ou menos balizado nem ali. Muito barato, porque senão você não paga. Exato. Então, o preço, na verdade, ele e falando de qualquer negócio, basicamente, o preço é mais ou menos determinado ali pelo mercado. Lógico que você procura um nicho, outro, beleza. Você vai ganhar dinheiro quando você tem seus custos bem controlados, suas contas bem redondinhas, né? Então, assim, que é o que dá trabalho. E é o que você não vai ver o resultado tão rápido. E né? é isso que a gente apoia muito, cara. Eu já sou maníaco dos números, né? De pequeno, já contei a história aqui, mas eu fui trazendo isso pro negócio, né? Então, a primeira coisa que eu sempre pedi pro meu pai era, cara, vamos mudar o sistema. É quando o consultor do Sebrae entrou, a primeira coisa que ele falou, vocês têm que mudar o sistema. Eu fui tomar o treinamento lá em Curitiba, 5 dias de porradão, eu implantei o sistema, falava em 3 telefones ao mesmo tempo, que todo mundo me ligava perguntando o que tinha que fazer agora, porque o sistema era todo novo. Porque eu gosto de botar a mão na massa, porque, cara, você não pode pedir para alguém fazer uma coisa que você não sabe fazer.
sabe? Ele pode até ser melhor em fazer aquela coisa do que você, mas você tem que entender o que ele tá fazendo, cara. Porque como é que eu vou gerenciar uma coisa que eu não sei como funciona? Como é que eu vou saber se aquele custo tá adequado, se ele não tá adequado, se eu não tenho a mínima noção de como ele funciona? Então, assim, hoje eu tenho muita dificuldade em delegar, tô aprendendo isso, né? Já melhorei muito nos últimos 2 anos. Mas por isso, eu gosto de botar a mão na massa. O cara fala assim, não dá para fazer. Deixa eu ver se realmente não dá. Eu quero lá eu pegar e tentar, entendeu? E isso eu acho que ajudou muito, porque é muito perfil do meu pai também. Mas meu pai era muito comercial e pouco analítico. E eu era o contrário, eu era muito analítico e pouco comercial. Então eu aprendi um pouco com ele, aprendi um pouco comigo. Hoje eu consigo me comunicar melhor, eu era muito fechadão, muito mais tímido. Mas eu trouxe esse ramo de análise. Tanto que a gente tem um BI gigante que a gente implantou na pandemia, eu estava mostrando para vocês antes. Isso, sim. Porque a gente controla o cara na unha. Na unha. Eu falei, bicho, teu estoque tá alto, segura a onda. Cara, teu estoque tá baixo, você não tem variedade, vamos aumentar um pouquinho. Cara, o teu vendedor X vende armação, o teu vendedor Y vende boas lentes. Como é que a gente faz para pegar o melhor dos mundos desses 2 caras? Vamos sentar com esses 2 caras e dar um treinamento para eles de como melhorar isso? Então, assim, a gente consegue ir no detalhe. E varejo hoje é detalhe. Porque as margens de varejo, né? Cada ramo varia um pouquinho, mas a margem de varejo, via de regra, ela é apertada. Então, se você não controlar o detalhe, uma coisa pode matar o teu negócio. Agora, falou bem da consultoria, né? Ah, verdade. Do Sebrae. Por que ele está falando isso? A gente está falando da área de saúde, o médico não sabe administrar, não sabe gerir, enfim. Você que falou, viu? Eu nunca falei isso. Não pode palavras na minha boca. A gente estava falando isso, porque a gente não tem isso na formação. Vocês podem falar, pô. Porque a gente não tem isso na formação, né? Mas tem muitos médicos muito bons, né? Tem. E foi pensando nisso que a gente abriu uma empresa de consultoria na área de saúde, entendeu? Aí tem uma empresa hoje que é a VRK, que presta consultoria aí para médicos. Na verdade, não é só médico, para gestores de saúde, para clínicas de qualquer natureza da área de saúde, onde a gente vai... Aí, como a gente entende do negócio, a gente vai no problema, mostra a solução, dá treinamento, educação continuada, enfim, a gente tem um tempinho nesse ramo aí, é diferente. Empreender não é fácil. Eu ia lhe perguntar, transformar o negócio em uma franquia é muito trabalhoso? Muito, bastante trabalhoso. Você tem que estar disposto a escrever uma coisa que para todo mundo naquele início ali parece óbvia. Porque se você não tiver manual, o negócio não caminha. E a ideia foi sua? Foi minha. Foi minha. Você teve que convencer todo mundo. Enfrentou resistência em casa? Demais, né? Assim, meu pai gostava, porque o sonho do meu pai era ver Mercadótica espalhada por esse Brasil todo. Eu falei, acaba que você não chegou no nível que você quer não, mas eu vou chegar lá. Nós vamos chegar lá. Mas ele já tá bem feliz hoje, bem contente. Toda a convenção a gente brinca que ele chora, né? Porque ele vai contar, ele vai lembrar, e todo ano aumenta um pouquinho. E hoje a gente já tá de Santa Catarina a Pernambuco. Só um pouco que você contou aqui já foi sofrido, né? Essa história. Então ele valoriza bastante isso, e a gente também, obviamente. Mas é sofrimento, cara, no início, porque você tem que botar padrões, você tem que botar muita grana para fazer o negócio acontecer, você tem que contratar gente que no início vai ficar muito ocioso. Porque, beleza, eu abri uma franquia amanhã, não tenho nenhum franqueado, o que eu faço? Pois é. Né? Então, hoje a gente tem time de suporte, a gente tem time de marketing, mas no início a gente tinha uma pessoa numa área, uma pessoa na outra, uma pessoa cruzando a bola e cabeceando, a outra tentando defender e apitando, porque você não tem recurso ilimitado, né? No nosso caso, a gente não tinha recurso ilimitado. Então, não é fácil fazer esse processo de franquia. E tem que fazer por amor. Você tem que ter um propósito maior lá na frente. No nosso caso, é levar saúde visual para a galera. A gente quer que as pessoas... Cara, 80% do nosso contato com o mundo é feito através da visão. Se a gente pode melhorar a visão das pessoas, a gente pode melhorar 80% da vida dela. Rapaz, isso é propósito. Isso que ele está falando, lembrei das meninas do Enactus, né? Sim, exatamente. Não elas, né? Mas o Enactus teve um projeto desse aí que foi vencedor. Enactus é uma ONG, né? Tem um episódio nosso, foi o primeiro do ano 2023. Você procura lá, Enactus, você vai ver. Fantástico. Paloma e Michelle, elas contaram um caso, não foi delas, né? Mas foi uma... Não lembro se foi delas também. Mas foi um projeto desse, levar a crianças carentes que precisam de óculos, né, para visão, que é um negócio fantástico. Geralmente né? eles trabalham com população de risco, né? Sim. E focado naquela área, enfim. E você falando aí, Júnior, você trilhando esse caminho todo da franquia, de custo. E aí, como é que é empreender no Brasil, na Bahia? Tem hora que dá vontade de chorar? Essa pergunta é legal. A gente perguntou isso para Arius, que você assistiu já. Ele perguntou isso para ele. Cara, é sofrido, né? Já tá muito melhor. Né? Já foi mais complicado pra você conseguir um alvará, pra você abrir as portas. Eu lembro que nas primeiras franquias a gente falava assim, cara, o alvará não saiu. E aí, será que a gente abre a porta ou não? Hoje você
Cara, você mandou o alvará, o cara não respondeu, você abre e aí você sabe que no máximo vai vir a notificação, depois você resolve. Mas antigamente isso não era possível, né? Então hoje já está muito mais leve, mas o Brasil tem problemas próprios, né? Problema de mão de obra, problema de capacidade de compreensão das pessoas, né? Então o treinamento ele fica mais moroso, ele fica mais demorado. Temos um problema de nivelamento social, então você tem dentro da mesma região ali alguém que, né, discrepâncias gigantes. Condições econômicas. Então você tem que direcionar muito bem quem você quer atender, né, qual é o público a que se destina o seu produto, saber se comunicar com esse público. E isso é um desafio diário, porque muda o tempo todo, cara. Muda o tempo todo, né? A gente tem esse ano aí um monte de grana que vai ser inundar o mercado e a gente vai ter mudanças pelo menos temporárias em classes sociais. Sim. Porque o cara que recebe X mais 600 a mais dentro da mesma família, isso já muda o cara de classe social a depender do limite que ele tá ali. E aí esse cara vai ter um poder maior de consumo, essa conta vai chegar uma hora ou outra, mas como é que a gente faz para aproveitar isso agora? Então eu falo assim, cara, aí o pessoal, mas a política X, a política Y, a direita, a esquerda, independente disso, eu falo, cara, você pode mudar o presidente hoje? Se fosse o outro, você poderia mudar também? Não. Então, foca no que você pode fazer, cara. Se concentra no que está no teu alcance. Ah, Júnior, mas então você quer dizer que a política não é importante? Não, política é mega importante. Só que você tem que saber, eu quero participar disso ativamente, cara, vai entrar, vai se filiar ao partido, vai tentar fazer a mudança na fonte. De cá de longe, reclamando e fazendo arruaça, não vai funcionar, cara. Tu faz a tua parte. Como é que eu faço para viver nesse país? Eu brinco com um amigo e falo assim, você vai pegar suas coisas, transformar tudo em dólar e ir embora? Não. Cara, então aprende a viver aqui. Né? Como é que faz? Nesse novo cenário, como é que eu me adequo? A gente não fez isso na pandemia? Na pandemia, a gente teve um mês de abril sofridíssimo. Foi 80% de faturamento no chão. Para baixo. Ali foi pesado, viu? Ali foi pesado, rapaz. Em maio, a gente já tinha recuperado 80%. Por quê? Porque a gente se rebolou, cara. A gente já vinha fazendo um planejamento de mídia bacana para Instagram, para não sei o quê. A gente ativou isso muito mais rápido, ensinamos a galera como é que vendia óculos online, como é que tirava a medida com o cara em casa, sem o cara precisar ir na loja, entregava o óculos na casa do cara, vendia flanela anti-embaçante por causa da máscara. Ou seja, a gente aprendeu coisas novas que não estavam... Agora eu podia ficar em casa chorando. Infelizmente, né? Acabou tudo, o mundo vai acabar. Cara, o mundo não ia acabar, mas isso era certo. Se não desse jeito, a gente ia ter que conviver com o Covid aqui. Todo mundo, cara, ir de máscara o dia inteiro. E alguém vai precisar de óculos. O tempo não muda, né? Cara, eu ficava... a gente teve uma dificuldade gigante de transformar a ótica em serviço essencial na época. Aí minha discussão era o seguinte, cara, vocês médicos, você precisa fazer uma operação e o cara tá sem o óculos dele. Como é que ele vai fazer a operação? O cara tem menos 10 graus. O cara que tem menos 10 graus, ele é cego sem óculos. Ele é cego. Cego. Então, esse cara ficou sem óculos. Você vai deixar o cara numa condição de cegueira até vocês resolverem que a ótica pode abrir? Cara, esse cara precisa de uma solução. Aí a gente começou a bater nessa tecla, a Associação Abiótica, que é a nacional também, a gente pegou alguns comunicados deles lá, nacionais, e conseguimos modificar isso nas regiões que a gente dava. Mas é um trabalho gigante que a gente tem que ficar se movimentando nesse meio de campo. E você já tinha loja online antes da pandemia? Já tinha um site. Já tinha o nosso site. Mas não era tão ativo, né? Assim, na verdade, o nosso site ele é um e-commerce ainda muito iniciante, não é o nosso foco. A gente não tem nem percentual relevante de faturamento lá. É um foco mais para criar SEO no Google, né? Tipo, o cara bota lá Ray-Ban e Vitória Conquista, eu vou aparecer porque no meu site tem Ray-Ban. Entendi. Né? E não para fazer venda de fato. É um outro projeto para áreas onde a gente não trabalha com a ótica física, mas que ainda não está 100% ativo. Ele está em processo de modelação. Você entende, dentro dessa pergunta ainda, que o Brasil favorece a geração de emprego? Hoje você gera quantas empresas? Você tem esse número na cabeça? Cara, a gente gera mais de 160 empregos diretos. Diretos, né? Fora os indiretos aí, vem carro de som, né? Panfletista, que acaba não sendo contratado direto, que vira e mexe tem também. Eu acho que não, cara. Sendo bem sincero, não, porque assim, a dinâmica trabalhista no Brasil é muito complexa. A briga não é a direita e a esquerda aqui, né? Se é pró-empregado ou se é pró-empregador. Mas ela não é clara,
Entendeu? O cara entra com uma dívida alta que ele não paga na hora e que ele fica com medo lá na frente de ter que pagar, né? Que é o FGTS, que é a multa, que é... O modelo americano é um modelo muito mais fácil de você entender e você entrega para o empregado, né, para o colaborador, o capital dele, cara. Porque e você tem mais o que o governo faz hoje é, me dê aqui, teu salário vai ser 1.500, mas 1.500 exagerei, né? Vai ser 1.400, mas me dê 100 todo mês, que eu vou cuidar desse dinheiro para você, porque você não tem capacidade de cuidar do seu dinheiro. E aí, num dia que você se aposentar, talvez eu te dê esse dinheiro com alguma correção, que é uma correção ridícula, cara. E tem um acordo maior nos Estados Unidos que ele possibilita metas. 13º, 14º, 15º, não tem limite, né? Tem uma coisa que é fundamental, cara, que é o acordo entre as partes. É isso aí. Se eu combinei com você aqui, cara, é o seguinte, ó, quem tomar essa água primeiro vai ganhar R$50. Se isso é legal ou não, na minha humilde divisão de homem, né, e homem eu falo ser humano, cara, se a gente combinou, combinado não sai caro. O governo tinha que regular, né? Cara, não, vamos dizer assim, ele regula se o processo está certo, ele não impõe que vai ser assim. Eu não sou muito fã de homologações, porque eu acho que, se eu combinei contigo, a gente assinou aqui, né, para ter uma prova, digamos assim, acabou, cara, eu acho que tá válido. O problema e aí acaba que engessa muito, né, para contratar, até para demitir. O papel do governo é garantir coisas maiores, né, cara, propriedade privada, você ter garantir que a pessoa existe, né? Então, emitir um CPF para o cara, garantir que ele é cidadão brasileiro. Mas o mercado, ele tem a capacidade de autorregulação. Só que o governo não deixa fazer isso. Nem no Brasil, nem num monte de países. Mesmo desenvolvidos, claro que nos desenvolvidos eles regulam menos. Talvez eles estão há mais tempo, né? Já apanhou nisso aí igual a gente está apanhando. Exatamente. E aí já pensaram mais nisso. Esse processo não é certo. Quando você regula, né? Vou entrar num assunto polêmico aqui, mas eu não vou defender lado, é só para mostrar. Cara, o piso salarial do enfermeiro. É uma coisa, um problema gigante que o pessoal coloca uma lente de um lado e uma lente do outro. E eu entendo os dois lados, mas eles não querem dialogar. Eles querem brigar. Aí não funciona, cara. Né? Pô, o enfermeiro quer o aumento de salário dele. Claro. Tudo bem, ele tem a profissão, tem o trabalho dele, tem a competência técnica dele. Mas será que o cara que formou agora tem que receber o mesmo salário do cara que tem aqui há 10 anos? Se ele vai mudar de emprego? Tá antenado, porque a vaga que abre, é de enfermeiro, cara. Tá antenado na área de saúde. Aí eu te pergunto, o cara lá de Igaporã, pronto, que é a cidade que a gente abriu loja por último aí, inclusive um beijo lá pro pessoal de Igaporã. O cara de Igaporã tem um lar de idosos que precisa do enfermeiro. O lar de idosos consegue pagar aquele piso, cara? Isso aí. Esse é um outro problema. Aí o que acontece? Como o lar de idosos não consegue pagar o piso, o que acontecer com o enfermeiro de lá? É demitido. Você está gerando emprego ou você está diminuindo emprego? Diminuindo emprego. Então, essa conta, cara, cada um bota a sua lente e esquece do resto, entendeu? Tem que entender a dinâmica do mercado. Eu até fiz uma postagem sobre isso, sobre o piso da enfermagem e tal, e sobre esse lado agora do governo também, que não favorece. Porque imagina, foi uma discussão longa que eu tive com meu pai é contador e tal, a gente tem uma discussão sobre isso. E não só em relação ao piso da enfermagem, qualquer coisa, se o governo desonerasse a folha. Existe um projeto de lei, inclusive, rodando, tentando desonerar a folha de setores da saúde para favorecer o pagamento do piso. O que é isso? O governo deixa de receber mais aquele dinheiro de imposto, FGTS, sei lá o quê, né? A empresa paga em cima de faturamento, mas ela tem condição mais de pagar um pouco mais para quem está ali trabalhando. Isso é mais dinheiro no mercado circulando. Com certeza. Então, você deixa o dinheiro circular. Quando você tem o Estado muito inflado, esse dinheiro não circula. Né? Eu, às vezes, eu sou até chato. O governo tem que gerar a possibilidade de gerar riqueza. Riqueza que gera emprego. E fazer o dinheiro circular, cara. Tem um vídeo, eu não sei se vocês conhecem, mas vou passar para a audiência aqui. Entenda o mercado em 30 minutos, de um cara chamado Ray Dalio, que é o cara que escreveu um livro fantástico que chama Princípios. Nesse vídeo, ele mostra lá em 30 minutos como que funciona o mercado. O mercado como um todo, né? E compra e venda. Ele falou, cara, o gasto de um é a receita do outro. Simples assim. Quanto mais dinheiro circulando, mais gente está ganhando dinheiro. Uhum. Então, você tem que fazer o dinheiro se movimentar. Se eu pego X% do salário do cara e represo num lugar que ele só vai ver daqui 40 anos, eu não estou fazendo o dinheiro circular, cara. Exatamente. E o dinheiro tem que circular. O gasto de um é a receita do outro. Se o dinheiro não circula, o governo fica acumulando aquela grana,
E aí a gente sabe o que acontece. Tem um negócio muito popular assim, mas que representa um pouco isso, né? Que pensa assim, pra que serve dinheiro? Pra gastar e passar truco. É pra circular, né? É pra circular. Quanto mais você represa, mais você limita o mercado. Né? Nós estamos falando dessa parte de gerar riqueza. Como é que vocês, na Mercadótica, estão pensando aí o famoso agora, né? Todo mundo fala isso. ESG. Governança social, ambiental... Né? Para o ouvinte que não sabe. Ainda mais agora que vocês estão nesse governança vetor de crescimento social e corporativa, né? Isso aí. Cara, vou dar o meu viés pessoal sobre isso aí, porque assim, na prática, vou ser bem sincero, a gente não tem uma conversa interna muito direcionada a isso hoje. E por quê? Porque eu entendo que eu não posso ter ESG sem lucratividade na ponta. Sim. Então eu não posso fazer só para ficar bonito na foto ou para fazer mídia. Porque se o negócio não é sustentável, ele vai acabar, cara. Com certeza. Então, para você fazer uma coisa igual a Columbia, né, que faz com os jaquetas, com a empresa deles, um negócio fantástico, ele devolve, ele usa material reciclável, é um nível de complexidade muito grande pro nosso ramo. Que a gente faz na parte social, na parte de governança interna, e sim, posso fazer uma doação de óculos, a gente faz, inclusive, né, doação de óculos, ensinar a população, conscientizar a população sobre problemas com a visão, glaucoma... Mas isso é um pouco, né? Não, é um pouco, mas assim... Mas você tá isso voltado... é o que dá para fazer de forma que eu acho bem pouco, sabe? Eu acho que dá para ir muito mais. Mas hoje, do tamanho que a gente tá, não é uma grande prioridade nossa. Acho que vem a ser muito em breve. Mas hoje não é um... professor de contabilidade do MBA, foi um fim de semana, a aula dele veio de manhã, à tarde, a de manhã foi da mídia. Aí ele falou, se tiver aula da mídia, aí deixa eu te falar. O PowerPoint nunca está na frente do Excel. Exatamente. A primeira coisa que ele falou, eu fiquei pensando, faz total sentido. Sim, ele tem um sentido, né? Porque senão quebra. Se a conta não fechar, cara, não E aí caminha. Você quebra a empresa, gera desemprego. E às vezes você fala, né? Vou fazer um negócio aqui diferente, vou vender óculos reciclado. Você tem gente querendo comprar óculos reciclado? O cara não quer, cara. Eu chego lá, a gente tem um projeto que chama Cara Nova. Então você vai lá comprar teu óculos, e eu te dou um percentual maior de desconto depois da nossa armação se você deixar a tua armação antiga comigo. Porque eu pego essa armação, dou uma limpada, troco a plaqueta, dou um jeitinho nela. Se tiver ali um lugar que der para dar um polimento, a gente dá um polimento, porque a gente tem um laboratório próprio. Faço um exame de vista lá numa pessoa que precisa e eu dou esse óculos para ela. Então, eu fiz duas coisas aí. Eu impedi que um lixo fosse gerado. Sim, e ao mesmo tempo eu ajudei que alguém pensasse, mas você podia doar um novo? Eu podia, mas se eu doasse um novo, eu não ia fazer o papel da reciclagem. Aquilo ali ia virar lixo. Aí já vai pro seu relatório do ambiental também, né? Além do então social, eu matei né, 2 coelhos com uma cajadada só aí. Qual que é o grande lance? É que a pessoa que vai receber não quer receber esse... Quer não. Entendeu? Porque ela... Aquele lance, né? Eu acho que o problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. Perfeito. Porque, cara, se você escolheu empreender e o cara escolheu receber um salário mínimo a vida inteira, por que é justo todo mundo ter direito à mesma coisa? Não é justo. Se eu me esforcei mais, é justo que eu tenha mais. E nem sempre vai ser assim, né? Porque, na verdade, se expõe a mais risco. Pode dar certo ou não, né? Exatamente. Mas, cara, não pode ser igual. Hoje você tá na crista da onda, né? Uma hora você vai estar lá embaixo. Tô lá embaixo. É normal, né? É igual um eletro, né? Exato. Baixo, né? Então, assim, não é justo ser tudo igual, entendeu? Agora, o cara tem que ter um mínimo, né? Ele tem que ter um mínimo. Esse mínimo acho que seria garantido. Tem que ter a ferramenta de competição. E esse mínimo, cara, acho que tem muito menos a ver com valores e muito mais a ver com propiciar o momento pro cara. Oportunidades. Porque assim, beleza, vamos chutar aqui o valor que tá hoje, R$600, né? R$600 é bom em Conquista, talvez. Ou em Belo Campo. Mas em São Paulo? Até em Conquista cara, não sei nem se é mais. Em Conquista acho que não mais, né? Mas em São Paulo? Verdade. Então assim, cara, é o valor? Não é o valor que é o relevante, né? Eu entendo que o valor é uma forma fácil de fazer a conta. Eu acho que a pessoa prefere até ter um emprego, para ela ter esse... Né? O que falta, na verdade, é oportunidade. A pessoa tem que ter a oportunidade de escolha, a oportunidade de estudar ou não, a oportunidade de fazer nível superior ou não, a oportunidade de escolher um emprego A, B ou C. Isso falta para muitos ao longo da vida. Ao longo da vida, muitas vezes, você só tem aquela opção. Sim. E tem gente ainda que tem a opção, ainda escolhe não fazer nada, né? Mas tudo bem. E isso é uma opção também, né? É uma opção também. Isso aí não é só... Não é uma boa, mas é uma... Às vezes a gente está falando ali, o ouvinte, mas não é só o governo. Isso aí também é um papel muito mais da sociedade, mudar essa cultura nossa, do que talvez o
o próprio governo. A gente tem uma questão cultural, né? Aqui, cara, o cara termina o 3º ano. Independente do colégio, particular, público, do melhor ou pior. Quantas matérias para aprender alguma coisa que ele vai usar de fato em qualquer trabalho ele aprende? Não, eu vou te falar. Nada. O cara não sabe o que é um e-mail, cara. Não sabe. Ele só tem e-mail para ter a conta do celular. Não, eu vou te falar uma coisa que talvez vocês não saibam desse dado. Talvez, né? Talvez. Se você olhar as escolas, né, públicas, o ensino fundamental, o ensino médio está esvaziado. O ensino fundamental existe ali, as pessoas vão para a escola que os pais acabam meio obrigando, né? Obrigando e tal, enfim. Chega no ensino médio, o cara tá ali adolescente, quer ganhar um dinheirinho, quer fazer uma coisa, se envolve com coisa ruim, o cara sai no ensino médio. Vai trabalhar ou fazer qualquer coisa, enfim. Quando ele chega lá na frente, que ele vê que ele precisa daquilo para entrar no mercado, ele faz um supletivo de 3, 4 meses, pega o diploma dele lá e diz que terminou o ensino médio. É um analfabeto funcional. Entendeu? O ensino médio está esvaziado. Se você observar as escolas estaduais, eu não vou falar só de Bahia, ao redor do Brasil, as escolas estaduais estão vazias, estão diminuindo, usando para outras finalidades. É uma informação grave, né? É grave que tem que ser atacada de alguma forma. Nós temos que focar na educação ali básica. Na minha humilde básica. opinião, cara, o nosso problema é facilmente é uma palavra forte. De forte. Na verdade, é um problema nítido. Não, a solução não é fácil, mas o problema é nítido. Chama-se educação. É educação. Se a que educação... não significa fazer faculdade. Não. Você voltou Cara, lá e ó... Não significa fazer faculdade agora a pessoa mesmo. tem que saber... Ela tem que sair da escola com as ferramentas de hard skill, o soft skill tem que estar, né? Montadinho. Mas é isso que não está acontecendo, está saindo... É isso. A gente usa a mesma grade curricular não sei quantos milhões de anos. Cara. Exatamente. É um absurdo. Foi criado para E às vezes, soldado. assim, isso eu ouvi um professor falando. Às vezes o paciente, o aluno vai mal no física, não é o jeito dele, aquilo ali. E aí ele é execrado, toma bomba, fica para trás. Só que ele é um excelente... Na redação, no português, nós estamos penando um futuro escritor, entendeu? Então a gente tem que tentar ter essa visão. Na verdade, hoje precisa reformular, não tem né? motivação para o cara estar na escola. O que você falou é mais absoluta verdade. O cara entra, aí no ensino médio que ele pode escolher, né, ali, né, já briga com o pai casa, já dá aquela peitada, ele decide sair porque ele não tem atratividade para ir para a escola, cara. Ele vai para a escola ver mais do mesmo. Como é que a gente mede o grau de educação do cara? Faz uma prova. Aí quando ele faz a prova, ele tem que tirar lá, sei lá, 6. Vamos botar aqui, ó, média 6. O cara tirou 5, ele perde de ano. Como assim, cara? Como assim? Tenta de novo. Faz de novo. O objetivo é penalizar o cara ou fazer ele aprender? E aí, numa outra matéria, ele tirou 9. É porque, na verdade, até o nome de avaliação é mal aplicado. Avaliar uma pessoa não quer dizer avaliar aquela nota, né, na verdade. E você não está avaliando o aprendizado, está falando se o cara decorou. Só... Muitos deles não sabem o assunto depois. Vou ser só claro aqui, porque o ouvinte acha, eles não querem... Não, tem que ter a prova. Tem que ter a prova. Só que tem que, talvez... A gente é professor, né? A gente aplica a prova. O modelo de avaliação, talvez... E não é que seja errado, ter mais chance. Não é pro cara decorar, cara. Assim, vocês são médicos, vocês sabem disso. Não importa se o cara vai lembrar o que vai acontecer lá na hora, mas ele tem que saber fazer a ação. Na verdade, a avaliação... Se ele decorar só pra prova, não serve. A avaliação ela tem que ser feita por diversos aspectos, né? Não só a prova, né? O problema é que tem gente também que nem frequenta a aula, nem quer fazer nada, a gente também não tem que passar, né? Como a gente tem aluno também desse jeito. Exatamente. Mas nem tanto, nem tão pouco. Nem tão pouco. Mas a educação é que muda a vida das pessoas. Eu falo porque, assim, meu exemplo dentro de casa. A história da minha família mudou por conta da educação. Eu falo, não minha, dos meus pais lá atrás, entendeu? Então, assim, sair de uma condição de pobreza quando tiveram a oportunidade de estudar e fazer o ensino médio e fundamental e médio. Não é nem faculdade. Faculdade eles vieram fazer já, inclusive formaram depois de mim. Bom médio e fundamental, né? Exatamente. Que é a base, né? É a tua base pro futuro. Hoje o adolescente sai ali com 17, 18 anos no ensino médio, vazio emocionalmente, inteligência emocional, ele não consegue, ele não quer trabalhar. Hoje tem o que tem de gente com 30, na minha idade dentro da casa dos pais ainda, cara. Tem. E você sabe que vai aumentar isso. Vai aumentar cada vez mais. A gente vai bancar a próxima geração, a verdade é essa. E pensando no futuro, isso. Você que gosta tanto de inovação,
Como é que você vê o futuro da mercadótica e no seu setor, até com essas coisas de metaverso? Tem espaço? Demais, cara. Essa pergunta do metaverso é legal. Você já pensou, Eu sou suspeito para falar porque eu acredito que o celular vai dar lugar para o óculos. Eu acho que o nosso ramo, óculos, lente de contato, é o novo celular. Porque a gente já faz hoje... Tem um produto da Google, né? Que ela lançou. A propaganda foi até uma propaganda que não caiu bem, o pula de paraquedas. Foi bacana. É o Google Glass. Isso. Mas ele foi descontinuado. Eles usam para a indústria. Eles criaram uma versão... Acho que é para GE. Cara, é massa. Que é fantástico, né, cara? O que acontece? Hoje, a gente já faz muita coisa por comunicação de voz. Hoje eu entro no meu carro... E eu não escolho mais a música que eu quero escutar digitando na tela. Não. Por uma questão de segurança também e por uma questão de comodidade. Eu falo, Siri, toca a música X, eu toco o cara X e ela vai tocar. Não tem só uma, né? São várias já hoje. E a gente já está trazendo, acredito que esse ano a gente já vai ter óculos que vai poder fazer isso. Isso é bacana. E aí é um primeiro nível, né? Porque existem você tem que ter os que vão adotar isso primeiro, para depois isso escalar. E imagina quando isso tiver tela. Quando você conseguir projetar a imagem do teu celular hoje dentro na tua retina. Caramba, isso aí vai ser Então, que nível que a gente vai chegar? Para que eu quero um celular no bolso se eu posso olhar aqui para cima e falar assim... Sei lá, JJ, me mostra... Vou poder dar o nome que eu quero. A gente vai poder dar o nome que a gente quer para as coisas, é normal. A Alexa, hoje você já pode escolher a palavra de ativação. Eu não quero chamar a Alexa de Alexa, eu quero chamar a Alexa de Pedro. Pedro, toca para mim. Ela vai ativar toda vez que você falar Pedro, ao invés de falar Alexa. Então, vai ser cada vez mais personalizado. Então, eu vou falar lá, JJ, abre para mim o contato da minha esposa. Aí ele vai mostrar lá, Suelen e tal. Liga pro celular dela para mim, por favor. Ele vai ligar. Para que eu preciso pegar o celular do bolso? Olha o nível de segurança disso. Eu posso dirigir e conversar com ela ao mesmo tempo e tá vendo de algum nível. E aí, para que você usa meu celular? Fazer um pagamento. JJ, envia o pagamento aí para Mercadótica da Crescente Silveira. Pronto. Já foi o pagamento, foi. Confirmar. Aí o cara faz leitura de retina. Quem copia, cara? Retina não, íris, né? Que é mais utilizada. O próprio leitor faz a leitura de íris, não. É ele mesmo que tá usando óculos. E o metaverso vai entrar... Fantástico. O metaverso vai entrar voando nisso aí, né? E aí quando você... Porque assim, cara, o metaverso ele ainda é muito distante... É uma tecnologia que está muito na frente ainda, né? De como ele foi lançado, né? Porque quando como é que é o nome do cara lá da Meta? O Zuckerberg. O Zuckerberg lançou, né? Ele se colocou lá dentro, ele misturou tudo, né? Para chegar naquele nível, acho que ainda tem... Ele botou tudo naquilo. Tanto que tá agora... Mas não só ele, tá sofrendo um pouquinho. A maioria das grandes Big Techs estão demitindo muito, né, agora. E aí acabou aquele ciclo de que empresa podia não dar lucro, né? O povo tá querendo ver o dinheiro agora, né? Derramaram o dinheiro, agora eles querem o dinheiro de volta. Sim. E aí, o que acontece? Acho que para chegar nesse nível vai demorar bastante ainda. Não é uma coisa que eu vislumbro, mas uma coisa que já acontece e vai acontecer cada vez com mais frequência é a gente usar a inteligência artificial, uma coisa que vai acontecer muito, e usar as imagens... esqueci o nome técnico, mas quando a imagem você mistura o real com o virtual. Que hoje já tem... por exemplo, você consegue tirar uma foto dessa sala e colocar um móvel ali sem o móvel estar aqui. É tipo uma realidade... Realidade aumentada, a palavra é essa. É isso aí. Na realidade medicina, o plástico já usa isso. Você usa a realidade, mas você coloca um elemento novo naquela realidade. Isso. Cara, isso já acontece e vai acontecer cada vez mais. Tem empresa de imóveis que trabalha com isso. Você quer equipar a sua casa? Cara, abre meu aplicativo aí, mobília a sua casa toda, tira fotos, como se o móvel estivesse lá, manda para quem você quiser, troca a cor do sofá, muda a cor do estofado, e agora você gostou dessa? Beleza, eu vou mandar fabricar do jeito que você pediu e vou mandar para tua casa. Essa eu acho que já, na verdade, já acontece. Vai só acontecer com a frequência maior. Agora imagina isso com óculos. É isso que... JJ, entre aí no aplicativo da Móveis JJ e agora me mostra aqui um sofá de 3 lugares de 1,5 m para caber na minha sala. Beleza. Agora troca a cor do sofá para mim. Agora coloca a televisão de 45, uma de 60. Qual que ficou melhor? Cara, é um mundo sem volta. E isso aí, quando você fala isso do óculos ou da lente de contato, propriamente dito também, você
se remete aos filmes de verdade, né? James Bond, Missão Impossível, né? Porque, na verdade, a gente vê essas tecnologias passarem de forma fictícia, né? Nesses filmes e se transformarem em realidade. Porque, na verdade, muita gente já está estudando aquilo, né? Quando você via, na época, James Bond falar no carro, num celular no carro, não sei o quê. Pô, que negócio... Relógio do 007. Pô, todo mundo tem... Então, isso é uma realidade que está bem próxima. Flintstone já está ultrapassado. Quem é Flintstone? Jetson. Já está ultrapassado. Eu postei hoje, cara. Você lembra? Conversava... A mãe ligava pro menino, o menino atendia no computador. Eu falei, isso aí já foi. Já passamos. Postei hoje no meu Stories uma inteligência artificial que chama Sofia. Os caras fizeram um robô, botaram a imagem de uma mulher que foi espelhada numa atriz... com o rosto, com tudo, aí botaram a cabeça artificial para saber que é um robô, e ela conversando, você faz a pergunta aberta, e ela responde, cara. Não é pergunta de si, não. Você fala assim, Sofia, o que você acha do mundo com os robôs? Ela dá a opinião dela sobre aquele assunto. Não são perguntas pré-moldadas, ela processa aquilo e dá uma resposta... correta ou não importa, mas ela é uma resposta que tem conclusão, que ela consegue se autodefinir ali. É fantástico isso. Que é a resposta eu botei ela para falar mercadótica, obviamente. Que é a resposta que ela dá com base no banco de dados que ela... No banco de dados que ela tá recebendo. E o grande lance é que ela aprende, cara. Isso que é massa. Essa é a grande diferença da inteligência artificial. Que ela aprende conforme ela vai recebendo novos dados. Dá medo, né? Dá? Não dá medo, não, cara. Porque eles não têm a capacidade de criar, né? É a capacidade que a gente vai ser do ser humano na vida inteira. Uma série eu esqueci, Code Bias, eu acho que é Code Bias, da Netflix. Porque às vezes a inteligência artificial ela se baseia do Big Data, né? Sim. Você vai fornecendo dado, depende de quem fornece. Depende de quem fornece. Então, às vezes, você pode ter uns viés o problema do carro autônomo é esse, né? Ainda tem muitas perguntas que não são respondidas. Por exemplo, tem alguns dilemas. Vamos lá, o carro vai ter que bater. Né? Você está num acidente ali, uma água ou caiu, veio alguma coisa em direção ao carro, o carro vai ter que bater. Né? A inteligência artificial vai chegar no nível que ela vai saber. Cara, agora eu vou ter que bater, não tenho o que fazer. Como, né? Como? Aí do lado tem uma senhorinha e do outro lado eu tenho um bebê. Quem que eu mato? Eu vou ter que matar o bem. Né? Assim, ela já percebeu que pela realidade ela não vai ter como fugir disso. Porque eu estou a uma certa velocidade. E aí, quem que eu mato? Então, a discussão hoje ética e aí? Eu tenho que decidir para ela fazer o quê? Porque a capacidade de interpretar, a gente sabe que ela já vai ter. Essa Sofia, ela tem uma câmera que ela interpreta a feição da pessoa, cara. Se a pessoa tá gostando ou não do que ela tá falando. É loucura. Rapaz, é uma viagem gostosa essa tecnologia. Meu Deus do céu. Eu passo 3 dias aqui falando, bicho. Infelizmente... Ele já tá quase passando os 3 dias. Nós já não, se deixar, eu também, eu sou desse aqui, eu tenho que ter o controle aqui do lado. E agora vai ser o bloco, defina seu ócio, mas antes, então a gente pensa em ócio, a gente tem que pensar no nosso café. E aqui o nosso patrocinador, né? Reserva do Vale. Vamos fazer um brinde, vamos fazer um brinde, a Reserva do Vale. Uma coleta seletiva, um café aqui de conquista, né? E você vai receber o kit. Opa! Tá? Cobra. Cobra. Vou cobrar. Vai receber o kit. Se não tá pronto, ele se lascou, que agora eu vou cobrar. E com a loja online, Reserva do Vale, tá? E você vai participar agora do nosso bloco Defina Seu Ócio. Exatamente. Esse é novo, né? O nosso é novo. Tá antenado, tá acompanhando. Porque assim, o nosso podcast é o Ócio Saudável, porque surgiu do momento de ócio, de criação. É um momento que a gente precisa ter pra gente aquela história de comprar, de vender horas, de ter hora pra si. O momento do ócio é um momento importante, é um momento que você cria, que você aprende. Mas que foi você no ócio ou foi tomando vinho lá com a Arius? Também tomando vinho. Que não deixa de ser um ócio ali. Sexta-feira à tarde, pode me encontrar lá no Mr. Wine. Quer tomando matar, vinho. Roubar, é lá. É lá. E é jogo rápido. Então, a sua pergunta é... A gente vai perguntar e você responde com uma palavra ou com uma frase. Beleza. Certo? Manda lá. Você vai contar pra gente aí um hobby seu. Corrida. Você é ultramaratonista. Ultramaratonista de montanha. Adoro aquilo ali. Você viaja, cara, é um mundo. Fez a Serra do Rio do Rastro? Ainda não. Mas é porque eu gosto mais de prova de montanha. E lá é asfalto, né? Eu não sou muito fã do asfalto. Asfalto lesiona mais, o tempo de vida do joelho é menor. Então eu tento trocar, mas é isso aí. Corrida alivia, desestressa, eu consigo pensar muito, fico muito criativo. Não sou muito da música, sou mais do podcast, então estou sempre escutando vocês lá. Tem alguns podcasts que eu sigo, então estou sempre escutando um podcast. E isso abre minha mente. Às vezes é de um ramo que não tem nada a ver com o meu. Você fala, cara, isso aí dá pra mim. Mas isso é verdade.
E um filme? Ou série? Cara, um filme ou série? 007, cara. Eu gosto de todos, assim. E Missão Impossível. Porque eu sou o cara, além da ação, do cara que pensa na solução mirabolante, Vem sabe? um novo aí, né? Missão Impossível. Eu sou desses, bicho. Eu sou fã demais, meu Deus. Eu sou muito fã, velho. Muito fã. Muito fã. Um livro. Um livro, Princípios, de Ray Dalio, mas Você até falou, né? Esse é muito bom, porque ele é um livro que ele tenta definir bases para você tomar decisão. Cara, quanto tempo na vida a gente passa pensando em qual decisão tomar? Ele fala, cara, vamos reduzir as chances de opção dando princípios básicos. Cara, é o seguinte, eu não faço nada que comprometa a minha ética em relação a roubo. Então, se eu estou lesando alguém e isso parece roubo, eu nem penso. Automaticamente, estou dando um exemplo simples aqui, mas ele entra numa seara muito mais complexa desses princípios. Fala, cara, beleza. O Joel J, né, que é um podcast, um influencer, ele fala assim, saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. É o princípio dele, cara. Se há alguma coisa que vai interferir no meu trabalho, mas compromete a minha saúde, eu nem penso. Eu não penso. Essa decisão eu já tomei, entendeu? Esses princípios fazem com que o teu tempo de tomada de decisão diminua. E é por isso que tem uma galera que só usa roupa preta, eu só uso roupa azul porque eu só tenho roupa azul, né? Porque é mercadótica. Mercadótica. Hoje eu tô usando mais branco e preto, mas minhas roupas é tudo azul. Que é cruzeirense. Né? Que é isso, amigo. E uma comida? Uma comida, e agora você me apertou, cara. Uma comida. Camarão. É do maranhense, né, cara? Maranhense, corredor. É bonito ver o rico. É bom ver o rico viver. Não, a gente tem que ficar sonhando aqui, né? Camarão e conquista vem de longe. Uma música. Uma música. Caramba. Sampa. Pô, bicho, aí, ó. Qualidade. Gosto demais. Sampa, eu acho que ela conta a história de São Paulo, que é uma loucura ali. Acho que a gente vive muito isso no nosso dia a dia. Uma confluência de várias ruas, no caso aqui, de vários sentimentos. Sim. E como é que você desenvolve naquilo. Acho que é uma boa música. Uma viagem inesquecível. Disney agora, em novembro. Levei a família toda. Cara, ver o sorriso daquela galera lá não tem preço. É massa. E a Disney é massa. E é surreal, né? Os caras sabem impressionar a gente, cara. Assim, eu já fui 3 vezes e as 3 vezes eu me impressiono. Eles conseguem fazer isso, assim, é fenomenal. Eu vou no mesmo brinquedo e eu tenho novas sensações, eu consigo ver outras coisas. É fantástico. Eu acho que é uma viagem que todo mundo, sabe aquela listinha lá? O check de todo mundo teria que constar lá, ir na Disney alguma vez, porque faz diferença. E um sonho de viagem? Um sonho de viagem. Sonho de viagem. Canadá, cara. Tenho vontade de conhecer o Canadá. Eu gosto muito de viajar, então eu valorizo muito mais viagem do que carro, casa, essas coisas, mas eu já viajei bastante, mas o Canadá é um lugar que eu não conheço, tenho muita vontade de conhecer. Eu acho que tem aquela dualidade ali, inglês e francês, sabe? Eu acho que vai ser um lugar rico culturalmente. Eu gosto de ir nos lugares para conhecer o boteco. Eu vou num restaurante top também, cidade, né? Eu vou lá ver o dia a dia, né? Onde a turistada vai, mas eu chego no cara do hotel e falo assim, cara, onde é que você come aqui no final de semana? Mas doutor, você... Primeiro, tira o doutor. Onde é que você come, cara? Que eu quero ir lá ver como é que é a comida local. A gente foi no México, eu fui com minha esposa no ano passado ou retrasado, tô na dúvida agora, foi retrasado. No México, e a gente ficou profundamente decepcionado com a comida, porque a gente conhecia comida mexicana do Brasil. Sim. Quando você come comida mexicana no México, cara, os caras comem frango, coxa de frango mal passada. Então, assim, eu não gosto. Então, a gente mas eu conheci, entendeu? A experiência eu valorizo muito mais. Se foi boa, se for ruim, eu sou o cara que senta na pizzaria e peço sempre um sabor de pizza diferente. Porque eu acho que a experiência vale a pena. Com certeza. É isso aí. Bicho, eu vou dizer pra você que a gente aprendeu demais. Acho que tá nos ouvindo. Já acabou? Já. Vamos marcar mais, vai ter mais. Vai ter mais, que agradecer, é muita coisa. Deixe seus contatos, redes sociais da Mercadótica. Mercadótica.com e o meu JJ_Mercadótica. A gente gera um conteúdozinho lá um pouco sobre empreendedorismo. Instagram. Né? Tem o Apreendedorismo também, que é o nosso podcast. Hoje só tá no YouTube, né? A gente tava meio pausado, a gente vai ver se retoma o projeto 2023, mas também a gente comunica, a gente traz informação. O apreendedorismo ele tem uma linguagem um pouco mais simples, né? Porque a ideia é desmistificar, pegar o cara que tá pequeno ainda, que nem começou, que tá pensando em empreender. A ideia é mostrar cases, né, na nossa cidade, inclusive vocês já estão convidados lá, vamos marcar um lá também. Opa!
mostrar cases da nossa cidade para mostrar, cara, é possível. Não é porque você tá no interior da Bahia que não é possível, né? A gente tem muitas marcas boas, né? Tem muita gente fazendo coisa bacana aqui, muito potencial de crescimento, a gente acaba se limitando pela região que a gente tá. A gente não precisa se limitar, né? O mundo hoje tá a um clique de distância. Com certeza. A gente quer agradecer muito você ter aceitado o convite, foi muito enriquecedor. Assim, acho que foi um dos... Depois de 10 vezes deu certo. Cara... Desculpa, em primeiro lugar, pedir desculpa aqui, depois eu que agradeço, porque queria muito estar aqui, mas infelizmente nós inauguramos 8 lojas ano passado, graças a Deus. Então, muita coisa acabou não batendo, cara. Que tem mais dificuldade dessa, né? Por esse motivo pode, né? Exatamente. E Obrigadão. Agradecer a vocês que estavam aí nos vendo, ouvindo, foi fantástico e esperamos que vocês continuem aí dando nossa audiência, né, Rafa? Sim. A gente tá muito feliz. Muito bom. Queria que você deixasse sua mensagem para quem tá em casa aí ouvindo e vendo, mas a gente finalizar. Uma mensagem seja grato por tudo que você já conquistou, porque isso vai ser o trampolim para as conquistas futuras. Bacana. Excelente. Né? Excelente. Gente, obrigado, hein? Bom ócio a todos. Bom ócio a todos. Até a próxima. Valeu. Até mais.